proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judeu, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, durante todo o tempo pascal, a Igreja nos vai fazer escutar os Atos dos Apóstolos. Por quê? Para nos mostrar como Jesus ressuscitado, na força do seu Espírito Santo, continua vivo, presente, guiando a sua Igreja. O Espírito Santo não é que ele tenha vindo em Pentecostes e pronto. Não. Do lado aberto de Cristo sai a água do batismo, o sangue da Eucaristia, que nos dá o Espírito Santo. No Pentecostes esse Espírito se difunde e nunca mais vai deixar de correr no meio da Igreja. É um rio de água viva que alegra a cidade de Deus. Jesus tinha dito: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É por isso que a gente vê hoje nessa leitura de hoje, um novo Pentecostes. Vejam, os apóstolos rezam no cenáculo, novamente o lugar treme, como no Pentecostes, no dia, e eles ficam novamente cheios do Espírito Santo. Não já estavam? Estavam. E ficam novamente? Ficam. E ficarão tantas vezes. A imagem da água viva. A água viva é um riacho, é uma fonte, é um rio. Sempre água nova e sempre a mesma. O Espírito continua correndo. Correrá sempre na vida da Igreja. Por isso, mesmo já tendo recebido o Espírito Santo, a Igreja vai continuar sempre dizendo: vem, ó Santo Espírito, enviai, Senhor, o vosso Espírito. Por isso a força da Igreja, por isso a força desses apóstolos que não têm medo de nada no início. Essa coragem dos apóstolos não é uma coragem louquinha, de gritaria, de falta de juízo. Não. É uma coragem cheia de sabedoria. É uma coragem cheia de autoridade divina. É uma coragem firme e pacífica, serena e forte. É uma coragem intrépida e digna. Não é ridícula. Não é aquela coisa de gente sem juízo, que provoca riso e descrédito de qualquer pessoa de bom senso que escuta. Aqui a gente está falando do santo temor de Deus, de uma sabedoria. Então, isso que os Atos dos Apóstolos mostram, o Evangelho também revela. Que Evangelho a Igreja deveria escolher para nos fazer ouvir logo depois da semana da oitava da Páscoa? Olha como é bonito. Nós vamos escutar esta semana o capítulo 3 de São João. O diálogo de Jesus com Nicodemos, que vai falar da água. A água que saiu do lado de Cristo. Olha como é bonito. A água do Espírito Santo. E depois nós vamos escutar o capítulo 6. O milagre da multiplicação dos pães e o discurso de Jesus sobre o pão. Vejam, a água e o sangue. O batismo e a Eucaristia, que sai dessa fonte de misericórdia, que é o coração do Cristo ressuscitado aberto. E os dois dão o Espírito Santo.
É bonito. No capítulo 3, Jesus vai dizer, é preciso nascer da água e do Espírito. E no capítulo 6, na multiplicação dos pães, Jesus vai dizer, a carne para nada serve, é o Espírito que dá vida. Olha como é bonito. Olha como tudo se encontra no Evangelho. Então, vamos acompanhar agora esse Evangelho de hoje. Havia o chefe judeu, membro do Sinédrio, do grupo dos fariseus, Nicodemos, também era membro do Sinédrio, era um homem importante, e ele vai ter com Jesus de noite. Por que de noite? Porque o judeu, enquanto não encontra Cristo, está na noite. A luz é Cristo. Só quando ele encontra Cristo, encontra o dia. E Nicodemos percebe os sinais. Nicodemos diz, Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. Há sinais em ti que mostram isso. E aí Jesus dá uma resposta misteriosa a Nicodemos. No judaísmo, Jesus não cabe mais. O vinho novo do Espírito não cabe nos odres velhos do judaísmo. Tem que ser colocado em outra coisa, um homem novo. Em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, se alguém pelo batismo não nasce do Espírito Santo que Cristo ressuscitado vai dar, não pode ver o reino de Deus. Só com a lei de Moisés não pode mais ficar. A lei de Moisés não serve mais. A lei de Moisés levou até Cristo, até as portas do reino. Agora é preciso nascer do alto. E aí Nicodemos pergunta, como alguém pode nascer sendo já velho? Velho segundo a carne, velho na natureza. Mas Jesus fala agora de um outro nascimento. Em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, quer dizer, não nasce da água que é instrumento do Espírito. O Espírito é dado, no Novo Testamento, o Espírito é dado através da água. É dado através da água como vida, é dado no Santo Crisma como força, como energia, é dado na Eucaristia como amor que se entrega, mas é sempre o mesmo Espírito. E Jesus então diz, olha Nicodemos, o que nasce só para esse mundo, é desse mundo. O que nasce, o homem que nasce com inteligência e com corpo, é o homem deste mundo. É o homem psíquico. É preciso nascer para a vida eterna. E aí sim, nascer do alto, recebendo o Espírito do Cristo ressuscitado. E esse Espírito, olha como é bonito, meus irmãos, é o mesmo de Pentecostes, aquele que sopra onde quer, aquele que fez aquele ruído impetuoso no cenáculo na primeira leitura de hoje, continua fazendo discretamente esse ruído na igreja, onde a gente menos espera, como a gente menos imagina, o Espírito nos surpreende. O vento, essa palavra vento, sopro, ar, Espírito, são a mesma palavra, ruá em hebraico, serve para tudo. Pois bem, e pneuma em grego, o vento sopra onde quer. Tu podes ouvir o seu ruído, tu podes perceber os frutos do Espírito de tantos modos na igreja, de tantos modos o Espírito age, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. É bonito, olha. O Espírito é a liberdade, o Espírito vem, age como a gente menos espera, mas não é só liberdade. Ele provoca pessoas livres. Assim também acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. É livre. Você não pode engaiolar o Espírito Santo no coração das pessoas. Ele desperta os místicos, os santos, os loucos de Cristo, os profetas, dá força aos mártires, dá sabedoria aos doutores, dá acuidade e profundidade aos teólogos, dá discernimento aos pastores, suscita os que fazem a caridade, suscita os que aconselham, os que intercedem, os que têm o dom da oração, e não só da igreja, que é o corpo de Cristo, esse Espírito age no mundo todo. Da igreja, que é o corpo de Cristo, o templo do Espírito, o Espírito age até fora dos limites visíveis da igreja. Eu ontem falava, por exemplo, como o Espírito de Cristo pode inspirar os cientistas na descoberta de remédios para esse coronavírus,
como pode dar força aos médicos, aos profissionais da saúde, como pode dar um insight, uma iluminação aos estudiosos, aos pesquisadores, como dirige os governantes das nações, como sustenta os povos. Tudo é o Espírito de Cristo. Veja, dado em Pentecostes, recebido e nutrido pela igreja nos sacramentos. A igreja é o lugar do Espírito, é o templo, corpo de Cristo, templo do Espírito. Mas a igreja não retém o Espírito, porque esse Espírito, como luz, se difunde com seus raios espargidos sobre o mundo, provocando vida, fecundidade, luz, sementes do reino de Deus. E é esse Espírito que vamos receber agora, daqui a pouquinho, celebrando o sacrifício, oferecendo o Senhor em sacrifício e o recebendo em comunhão. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém.